Cordiais saudações a todos. Novamente estamos aqui na nossa sala de aula e hoje teremos a nossa disciplina de matemática. E o curso de hoje, como a nossa escola está a tornar-se uma escola multinacional, hoje na nossa escola temos aqui diferentes estudantes de diferentes línguas, tornou-se uma escola multinacional, como acabei de dizer há pouco tempo. E hoje a nossa aula passará-se em duas línguas ao mesmo tempo, porque vamos falar em francês e vamos falar em inglês, para facilitar todos os nossos estudantes que aqui encontram-se na nossa sala de aula. Tel que je venais de dire qu'aujourd'hui, notre cours va se passer en deux langues simultanément, parce que c'est déjà devenu une école multinationale. Nous avons les étudiants de diverses places, nous avons des francophones, nous avons des anglophones, nous avons des lusophones. Mais pour le moment, dans les cours d'aujourd'hui, nous allons dispenser, parce que nous allons dispenser aujourd'hui tout simplement en français et en portugais, parce que les matins que nous dispensons notre cours en anglais. Et notre cours de mathématiques va bientôt démarrer. A nossa aula de matemática vai já arrancar. Como eu disse no princípio, que a nossa escola já tornou-se uma escola multinacional. Temos aqui os nossos alunos que falam português, que falam inglês, que falam francês. Mas de manhã estamos a dispensar o nosso curso em inglês e à tarde nós dispensamos a nossa aula em português e em francês, para facilitar os estudantes que cá se encontram. As I was saying that our school is becoming iconic school. That's why we are teaching in French, we are teaching in English, and we are teaching in Portuguese. But right away, we're gonna teach only in French and in Portuguese. In the evening, we're gonna teach in English. And we are starting now our mathematics English. Let's get started. Hoje nós falaremos de fração. Em sistema de fração que nós falaremos hoje, falaremos da multiplicação e falaremos da divisão. E falaremos isso ao mesmo tempo. Como eu disse há pouco tempo, que hoje na nossa aula de matemática nós falaremos em fração, falaremos de fração, falaremos de matemática, digamos, em multiplicação e a divisão ao mesmo tempo. Nous parlerons de fraction, nous utiliserons la multiplication et la division simultanément. C'est la raison pour laquelle nous allons déjà commencer avec notre fraction. Como nós escrevemos no nosso quadro que nós vamos aprender a nossa fração, c'est une fraction telle que nous avons dit. Nous allons démarrer avec la multiplication. Nous avons commencé avec 4 sur 5, 4 sobre 5 vezes 3 sobre 2. 4 à diviser par 5 et multiplier par 3 sur 2. C'est ça ce qui est notre fraction. Et ça aqui é a nossa fração de hoje. Temos aqui 4 sobre 5 vezes 3 sobre 2. Ça c'est fraction ou fraction. Mathématique. Lorsque nous avons une telle fraction, ce qui revient à dire que nous avons ici, premièrement, ce que nous avons ici, c'est ça ce que nous appelons, et ce que nous chamons de numérador. Quatro que está lá em cima é aquilo que nós chamamos de numerador. 4 que nous avons au-dessus, c'est que nous appelons numérateur. Tandis que, enquanto que este aqui, os 5 que nós temos ali embaixo, nós chamamos de denominador. 5 que nous avons en bas, c'est ce que nous appelons dénominateur. Donc nous avons les numérateurs et nous avons les dénominateurs. Temos o numerador que está em cima e o denominador que está
embaixo. Para fazer a multiplicação é muito simples, enquanto que nós estamos a falar da multiplicação. A multiplicação é feita de forma direta. La multiplication est tellement facile lorsque nous parlons de fractions parce que la multiplication est faite d'une manière directe. Temos aqui 4 vezes 3, 4 fois 3. Nous faisons directement 4 fois 3. La multiplication est tellement facile. A multiplicação é muito fácil. Fizemos diretamente 4 vezes 3. Nous faisons directement 4 fois 3. 4 vezes 3, 12. 4 fois 3, c'est 12. 5 vezes 2. 5 vezes 2. 5 vezes 2. 5 fois 2. La multiplication est directe. La multiplication est directe. 5 vezes 2. 5 vezes 2 sont 10. Tel que nous avons vu, notre réponse est directe. Nous avons la réponse 10, 12 sur 10. Temos a resposta direta, temos a resposta 12 sobre 10. Et nous avons remarqué quoi? Nous avons remarqué que 12 c'est un nombre pair, 10 également c'est un nombre pair. O que nós notamos? Notamos que 12 é um número par e 10 também é um número par. Nós podemos simplificar. Nous pouvons simplifier les deux numéros. Nous pouvons les simplifier par 2. Nós podemos simplificar esses dois números por 2. A diviser par 2 parce que c'est un nombre qui est facile pour diviser. É o número mais simples para nós fizermos a divisão. 12 a diviser par 2. 10 a diviser par 2. Automaticamente nós já temos aqui a nossa resposta. É 6 sobre 5. Automatiquement nous avons déjà notre réponse. C'est 6 sur 5. La multiplication est directe. E agora nós faremos o mesmo exercício que nós metemos ali e metemos isso em sentido de divisão. Nous avons écrit multiplication, lorsque nous avons fait dans le système de multiplication. Et maintenant nous allons faire le même nombre avec le système de division. Même exercice que nous avons ici, 4 sur 5, à diviser par 3 sur 2, 4 sur 5. Maintenant, nous faisons le système de division, le même exercice. Mais nous avons maintenant changé de formule. La multiplication et maintenant la division. Temos o mesmo exercício, mas agora mudamos simplesmente a fórmula ou o sistema. Tínhamos a multiplicação, agora vamos fazer o mesmo exercício no sistema de divisão. Na divisão agora que é um pouco diferente e a razão pela qual que vamos mostrar. La division est un peu différente, c'est la raison pour laquelle nous allons enseigner comment est-ce que nous allons procéder la fraction lorsque nous avons la division. Dans la division telle que j'avais dit, ça c'est les numérateurs et ça c'est les dénominateurs. Nous avons les numérateurs, nous avons les dénominateurs, numérateurs, dénominateurs. Temos tudo quanto que está em cima chama-se numerador. Tudo quanto que está embaixo chama-se denominador. Para fazer na multiplicação ou na divisão, na divisão, primeiro, vamos manter a primeira fila, vamos manter a primeira fila. Dans la division, nous allons maintenir la première colonne. Et la deuxième colonne, nous allons inverser
la deuxième colonne. E a segunda coluna, nós vamos inverter a segunda coluna. Quando nós invertermos a segunda coluna, vai tornar multiplicação. Dans la division, nous allons renverser, inverser la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est ça, c'est ce que j'appelle la deuxième colonne. Nous allons inverser. Vamos inverter os números. E quando nós invertermos, automaticamente inverteremos também o sinal. Em vez de meter o sinal de divisão, agora meteremos o sinal de multiplicação. Vamos inverter o número na segunda coluna. O 2 vai para cima, o 3 vai para baixo. E automaticamente vamos mudar o sinal. Em vez de ficar a divisão, agora ficará a multiplicação. E a inversão na segunda coluna. C'est l'inversion de la deuxième colonne. Où il y avait la division, lorsque nous inversons, ça change en multiplication. Quando nós inverteremos, vamos mudar o sinal de divisão em multiplicação. Esse aqui, esse 2 vai em cima. O 3 vai embaixo. Nous avons inversé la seconde colonne. Le 2 est parti au-dessus, le 3 est descendu. Nós invertemos a segunda coluna. Vimos que o 2 ficou em cima e o 3 ficou embaixo. E o sinal, em vez de ser divisão, agora ficou a multiplication. Les signes, nous avons directement changé également les signes. Au lieu d'être division, nous l'avons changé en multiplication pour faciliter notre opération. 4 vezes 2. Automatiquement, nous avons une autre opération. Ça devient 4 fois 2 à diviser par 5 fois 3. Nous avons 4 fois 2, 5 fois 3. C'est ça, c'est que de cette manière que nous procédons. De cette manière que nous procédons. Agora, como nós tínhamos dito que na multiplicação é um sistema direto, tel que, de maneira que nós dissemos que na multiplicação é um sistema, c'est un système direct, ça c'est que nous allons faire. Et ici, notre résultat final, c'est 8 sur 15. Aqui, o nosso resultado final é 8 sobre 15. Notre résultat final, c'est 8 sur 15. Parce qu'il n'y a pas possibilité de diviser 8 avec 15. Esse aqui é o nosso resultado final, 8 sobre 15, porque não há possibilidade de dividir 8 com 15. 8 é o par, podemos dividir por 2, enquanto que 15 é um número impar, nós não podemos dividir por 2, e a razão pela qual fica assim. 8 c'est un nombre pair, tandis que 15 c'est un nombre impair, il n'y a pas possibilité de les diviser simultanément, ni par 3, ni par 2, nem por 2, nem por 3, que podemos dividir. É a razão pela qual nós mantemos o nosso resultado final 8 sobre 15. É muito fácil enquanto que nós estamos a fazer a multiplicação ou a divisão. Na multiplicação, a nossa fração é direta, multiplicamos o numerador com numerador, o denominador com denominador. Dans la multiplication, nous multiplions automatiquement le numérateur avec le numérateur, le dénominateur avec le dénominateur. Na divisão, nós invertemos a segunda colonne. Dans la division, nous inversons la seconde colonne. Directement, nous faisons multiplication. Nous changeons le signal qui était division, nous changeons par multiplication. Et ça qui est a nossa aula de hoje. Estamos juntos, nous sommes ensemble. À la prochaine occasion. Até a próxima.